E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a segunda parte do capítulo, vamos falar sobre as 7 regras da mente. Hoje a gente vai destrinchar um pouco mais cada uma dessas chamadas regras da mente, como é que a nossa mente funciona e quais são os princípios básicos aí dentro da visão do modelo da mente e da hipnoterapia. Quer saber mais? Continua aí no vídeo, assiste até o final, mas antes não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de convidar e compartilhar quem você quiser para assistir. Bora lá pro vídeo? Hoje, falando sobre o livro, nós vamos concluir o capítulo 7. A semana passada deu pano para manga, no sentido positivo. A gente começou o capítulo 7, mas não conseguimos terminar. A gente fez mais de uma live a semana passada só para conseguir dar conta de metade do conteúdo, porque eu quis fazer bem, assim, de uma maneira bem minuciosa, explicada, divididinha, para ficar bem claro o processo, como funciona essa questão da programação da nossa mente e como que a gente vai dialogando com a mente consciente e subconsciente, como é que funciona essa dinâmica, E uma vez que a gente entende isso, fica mais claro por que algumas coisas acontecem e tudo mais. Hoje nós vamos falar sobre as 7 regras da mente, que é a segunda parte do capítulo 7, e como que, portanto, a nossa mente ela faz com que algumas coisas aconteçam e outras não venham a acontecer. Tudo bem, gente? Tranquilos? Olha só, eu estou dando até uma folheada no livro aqui, estou com o livro aqui nas minhas mãos. Por quê? Porque a semana que vem, eu já estou adiantando um pouquinho o assunto, Eu vou falar um pouquinho da semana passada, vou falar o assunto de hoje e vou falar um pouquinho da semana que vem. Semana que vem, nós vamos iniciar o capítulo 9, para quem tem o livro, Semana que vem você já vai estar com ele na mão, Thaís? Mas para quem já tem o livro, para quem está acompanhando, capítulo 9 a gente fala sobre a hipnose e hipnoterapia. Então, claro que nós estamos falando sobre isso já desde o início, mas a gente está centrando muito na mente subconsciente, na explicação do modelo da mente, da nossa programação e tudo mais. Ou seja, a gente tem conceituado muito o que é a nossa mente, como ela funciona, quais são os passos, as etapas para a gente caminhar e tudo mais. Nos próximos capítulos a gente começa a trazer passos de solução de problemas. Muitas coisas que a gente tem feito aqui nos nossos encontros, a gente tem falado, e especialmente no momento final, quando a gente faz aquela hipnose coletiva, aquela meditação, a gente já vira algumas chavinhas. Para quem tem acompanhado essas experiências todas, vocês têm percebido que algumas respostas vêm, algumas memórias e situações surgem, e isso ajuda a gente a ir ressignificando essas experiências. Então, sempre é terapêutico, sempre traz alguma resposta. Mas à medida que a gente for conceituando isso de uma maneira mais objetiva, mais profunda, você vai compreendendo melhor as coisas que você vai experimentando e como que isso vai fazendo sentido para você, ok? Provavelmente, isso eu vou resolver até o final da live de hoje, mas provavelmente, semana que vem a gente vai fazer uma experiência de autoterapia mais profunda. Então, já vai se preparando, semana que vem você não pode perder a live de jeito nenhum, porque nós vamos fazer uma autoterapia no final, depois que a gente conceituar tudo. Então vai ser uma grande oportunidade para você e para quem quiser assistir a live, para ressignificar aí questões que talvez estejam te incomodando já há algum tempo e que precisam ser ressignificadas. O que é que está incomodando? Nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Então, só recordando, semana passada, nós falamos então sobre a primeira parte da regra, do capítulo 7, a vida no piloto automático. Então, só recordando, nós falamos do consciente e subconsciente agindo na prática, ou seja, aquele exemplo que nós demos de uma pessoa que é criada para ser boa e aceita, e aí o externo,
né? A sociedade mostra o que é ser uma pessoa boa, bem-sucedida, feliz, coloca aquilo como ideal de vida. Depois o subconsciente e o consciente vão dialogando, né? E fazendo com que algumas coisas funcionem bem e outras nem tanto. Porque as crenças vão entrando na vida da pessoa ao longo da sua caminhada, da sua jornada de vida, da sua mente, etc, etc. Ok? Então, o que nós fizemos na semana passada foi apresentar um esquema de maneira didática e sequencial, mostrando como é que a nossa mente controla a vida. Então, concluímos essa primeira parte falando sobre como a nossa ação, as nossas ações, começam antes mesmo da gente pensar a respeito delas. Ou seja, é meio que automático. Quando eu falo pensar, eu estou falando do pensamento consciente, tá? Não estou me referindo ao pensamento subconsciente, porque no subconsciente a gente está o tempo todo ali, né, talvez não conscientemente, mas a gente está gerindo emoções ali de uma forma ou de outra, e isso acontece meio que automaticamente. Até que então venha o ato. E aí depois que você age, é que você vai pensar, nossa, eu fiz isso. Nossa, eu fiz aquilo. Percebem? Então essa é a lógica da nossa mente. Então, basicamente, nós agimos de acordo com as programações que estão na nossa mente, e isso acontece em apenas 2 pontos. Só reforçando que nós já falamos isso semana passada. Primeiro ponto, né? Como é que a nossa programação age? Primeiro, agindo de acordo com aquilo que já foi programado, ou seja, as sugestões, as informações, as emoções que foram sendo construídas na nossa mente ao longo da nossa vida, é isso que a gente chama de programação. E, segundo ponto, a experiência atual que você vive, que vai reforçar, ativar ou diminuir a força dessa programação. Então, por exemplo, eu fui uma pessoa, hipoteticamente, tá? Que foi programada para ser mal-sucedida, para ser um fracasso, para não dar certo em nada. Então, eu vou repetir isso cada vez mais. Mas se eu estou num ambiente em que as experiências ao meu redor começam a me mostrar que é possível uma outra forma de gerir as emoções e acreditar de uma maneira diferente, de maneira gradual, eu começo a trazer uma programação nova para a minha mente e isso vai fazer com que eu mude a minha programação. Ou não, né? Mas existe uma possibilidade. Em contrapartida, se a experiência atual que eu tenho reforça essa programação anterior, então eu vou potencializar tudo isso. Então, por exemplo, por que é tão complicado, e eu não estou fazendo um julgamento de valor, tá? Eu estou só falando da forma como ela é. Por que é tão difícil, por exemplo, uma pessoa que entra na vida do crime e ela vai depois ser detida, vai para uma cadeia, vai para uma prisão, por que é tão difícil ela transformar a vida dela depois? Porque ela já tem uma programação, um mindset que a levou para estar nesse ponto, né? Por que ela tem essa programação? N razões, né? Você já deve entender, baseado no que a gente já conversou até aqui. Mas o fato é que, uma vez que ela está naquele lugar onde várias pessoas têm programação mental e emocional muito similar, porque estão ali também porque cometeram crimes, isso só vai reforçar a programação dela. Então é muito mais difícil ressocializar essa pessoa, a não ser que haja medidas realmente muito contundentes e que ela tenha um ambiente externo posterior que ajude ela a sair dessa situação. Ok? Então esse é um exemplo. E nós poderíamos citar aí diversos outros. Eu usei um exemplo mais drástico, né? Mas a gente pode usar um exemplo mais do cotidiano. Por que pessoas, por exemplo, que têm um certo nível social e elas têm o desejo consciente de mudar, ou de melhorar, ou de transformar o seu nível, mas na sua programação isso já tem sido reforçado e o ambiente externo dela não ajuda também. Ela não tem nenhum modelo de ascensão. Ela não tem ninguém que tem um mindset diferente que possa ajudá-la a reforçar ou a transformar a sua mudança. Então, veja que tudo isso são modelos, programações, experiências que a gente vai vivendo e experimentando. Aí eu vou falar uma coisa, aí eu estou fazendo um julgamento de valor que é uma opinião pessoal minha, tá?
baseado no modelo da mente. Uma das coisas que mais podem ajudar, por exemplo, pessoas a mudar a sua condição social, a empreender, a acreditar em si mesmas, é trazer exemplos positivos para um lugar em que o mindset não seja positivo. Então, por exemplo, numa comunidade mais pobre, mais carente, é muito importante bons exemplos. Por quê? Porque a pessoa observa e fala assim, poxa, é possível ser diferente. Por quê? Porque essa pessoa conseguiu. Então, se ela consegue, é possível que eu consiga também. Então, entra uma sugestão que pode se tornar uma nova programação. Faz sentido, gente? Então, basicamente, é isso que nós vimos. Esse é o piloto automático. Agora, se você quiser comentar alguma coisa a respeito enquanto eu estou falando, fique à vontade. E nós vamos falar já sobre a parte 2 do capítulo 7, sobre as 7 regras da mente, ok? Se fez sentido para você, dá um joinha, comenta aí se você quiser, e a gente vai interagindo e vai falando. E nós vamos em seguida falar sobre as 7 regras da mente. Bom, o que são essas 7 regras da mente? Elas são formas da gente entender como a nossa mente funciona. Quando a gente fala dessas regras, né, esse negócio de 7 pontos, 7 regras, é bem coisa americana, né? Mas funciona, viu, gente? Faz muito sentido. São formas didáticas de explicar como a nossa mente, como as nossas emoções acabam se constituindo e a gente acaba vivenciando cada uma delas. Então, vamos lá. Primeira regra, né? Você pode ir anotando se você quiser, se tiver um caderninho e tal, senão depois você acompanha a gravação e anota. Primeira regra da mente. Todo pensamento ou ideia causa uma reação física. O que significa isso? Significa que a nossa mente e o nosso corpo estão conectados. Quando eu estou falando de mente, gente, eu estou falando da parte não palpável, tá? Eu não estou falando de cérebro, porque senão eu estaria sendo redundante, porque o cérebro faz parte do corpo, né? É um órgão do corpo humano. Eu estou falando da mente, que também está ligada ao corpo, lógico, mas é não palpável, né? A mente é aquela parte que não é visível, mas que a gente sente, que a gente ouve. Então, corpo e mente, não tem como você dissociar uma coisa da outra. Agora eu estou só na minha mente, agora eu estou só no meu corpo. Essas coisas estão entrelaçadas. E por conta disso, toda a emoção que nós sentimos, todo pensamento que nós temos, na verdade a ordem é inversa, né? Todo pensamento que nós temos, ele provoca uma emoção. Toda emoção provocada provoca uma reação física também. Então, por exemplo, você já se pegou assistindo um filme de terror, um filme de suspense, e de repente, quando você viu, você está todo arrepiado, está suando frio, você está tenso que você não consegue nem respirar direito. Faz tempo que a gente não vai no cinema, né? Por conta da quarentena e tudo mais, a gente não consegue ir. Mas assim, uma das experiências mais legais, engraçadas que eu vejo no cinema é quando a gente assiste filme de suspense e a pessoa dá um pulo, dá um grito. A Thaís, minha esposa, é mestra nisso, né? Eu me lembro quando a gente foi assistir o último filme da série do mundo Jurassic World, né? O Parque dos Dinossauros. E foi assim, bem tenso, assim. Foi uma coisa bem... uma mistura de terror com Hitchcock. Um negócio bem louco. E houve uma cena muito engraçada que passou aquela tensão toda de dinossauro para lá e para cá e todo mundo tenso, assim, quando estava aliviando a tensão, de repente, pá, vem aquela cena, a Thaís deu um grito dentro do cinema. Isso foi muito engraçado. E ela é boa para levar um susto. Então, assim, gente, isso é a mente provocando uma reação física. A gente vive isso no cotidiano, quando você leva um susto, quando você tem uma expressão de raiva e seu coração acelera, quando as coisas acontecem assim. Eu estava falando dos filmes, os diretores de cinema, eles são mestres em provocar esse tipo de reação física nas pessoas. De se emocionar, de chorar, de ficar triste, de ficar feliz, de dar risada, um filme de comédia, um filme de terror. Outro dia eu estava vendo um breve vídeo falando sobre como o diretor daquele filme coreano Parasita, que fez muito sucesso aí recentemente,
como ele manipulou as emoções das pessoas. Então, por exemplo, não sei se você já assistiu esse filme, o filme é muito bom, recomendo. Assim, do gênero, né? Se você não gosta desse gênero, talvez você não vai gostar do filme, mas é um filme meio que de suspense. Enfim. E algumas cenas, quando eles estão na casa da família pobre, a família deles, o quadro do filme ele é bem fechadinho para dar aquela sensação claustrofóbica. E as cores são meio esverdeadas, então dá aquela sensação mesmo assim fechada. E quando eles estão na casa da família rica, a cena é aberta, as cores são diferentes, a sensação é diferente, então dá uma outra sensação. Então a nossa mente, ela causa uma reação física. Tá claro isso, gente? Então, se você tem dúvida, faz o teste. Se você começar a pensar numa coisa emocionante, pode ser triste, alegre, feliz, daqui a pouco o seu corpo começa a reagir dessa forma. Então, a primeira lição: fique atento às reações do seu corpo. Quando o seu corpo está reagindo de um jeito que você talvez não se sinta confortável, comece a observar o que você tem pensado. Se tem muita dor de estômago, muita dor de barriga, muita enxaqueca, se isso tiver um fundo emocional, e possivelmente tem, comece a observar que tipo de pensamentos e emoções você tem alimentado frequentemente. Porque existe a grande possibilidade dessas coisas estarem intrinsecamente ligadas. Ok? Bom, essa é a primeira regra. Segunda regra: tudo que é esperado tende a ser realizado. Tudo que a nossa mente constantemente alimenta e espera como algo que possa acontecer, tende a acontecer. Eu sei que isso pode parecer meio fatalista, mas é assim que a nossa mente é. Eu vou dar um exemplo básico. Você já deve ter ouvido falar do efeito placebo. O que é o efeito placebo? A indústria de medicamentos, ela se utiliza muito desse efeito, né, a medicina em geral, para fazer teste. Então, quando eles vão fazer um teste de um novo medicamento, eles selecionam lá um grupo de pessoas, então, digamos que seja 50 pessoas. Para 25 pessoas, eles vão dar um medicamento que eles desenvolveram. Para outras 25, eles vão dar um comprimido de farinha de trigo, ou de outra farinha, com zero medicação. Só que ninguém sabe quem está tomando a medicação correta e quem está tomando placebo. Então, espera-se que a medicação adequada, que a medicação correta, ela cause um efeito mais positivo do que o remédio de farinha. Só que, curiosamente, algumas pessoas que recebem o placebo vão apresentar melhora. Por quê? Porque como ela não sabe se ela está tomando ou não o medicamento adequado, a mente dela vai sugestionar que ela vai melhorar, ou que ela vai, talvez, sentir os efeitos do medicamento, porque ela tomou o comprimido. Então, isso é o que se chama de efeito placebo. Esse efeito placebo, ele é utilizado em outras áreas da vida, né? Então, às vezes, assim, só da pessoa ir no médico, ela já melhorou um pouco. Por quê? Placebo, atitude mental. Assim, só do fato de eu estar indo ao médico, eu já sei que eu vou melhorar. E, sabendo que eu vou melhorar, eu já começo a me sentir melhor. Quem de nós nunca passou por isso, né? Muitas vezes a gente passa por isso também. Então, essa é uma forma da nossa mente agir. Só que a nossa mente, ela não age só no placebo, no sentido assim, ele imaginou que melhorou, mas na verdade ele não melhorou, foi só... É que a nossa saúde física, ela tem uma relação direta com a nossa saúde mental, com a nossa expectativa mental. Tanto que isso funciona em outras áreas da vida. Se você, por exemplo, vai começar um novo projeto, e você tem a convicção de que você vai dar conta desse projeto, que esse projeto é bom, a chance desse projeto ser bem sucedido é muito maior. Em contrapartida, se você começar um projeto, mas já com aquela ideia do tipo assim, olha, eu acho que isso aí não vai dar certo, a chance de dar errado é muito grande. Por quê? Porque o que é esperado tende a ser realizado. Se eu estou dando uma mensagem para minha mente que vai dar certo ou que vai dar errado, eu tenho razão. Se você acha que vai dar errado, você tem razão. Porque a sua mente, ela já está se programando para dar errado. Se você acha que vai dar certo, você tem razão. Por quê? Porque a sua mente está se programando para dar certo. Faz sentido, gente? Então, acredite que algo pode acontecer e vai ser assim. Para o bem ou para o mal. Tá bom?
Joia. E podem interagir, se tiver alguma dúvida, pergunta, pode ir comentando, gente. Terceira regra da nossa mente. A imaginação é mais poderosa do que o conhecimento, pelo menos quando nós lidamos com a nossa mente. Por quê, gente? Veja, eu não estou aqui anulando a nossa capacidade ou a importância do conhecimento, tá? O conhecimento ele é útil e necessário para todas as áreas da vida. Sem conhecimento, a gente não teria avançado, a gente não teria acesso às coisas que a gente tem. No entanto, sem a imaginação, o conhecimento não aconteceria e não chegaria também. Oi, Andréia, tudo bem? Kátia, Luci, pessoal chegando aí, tudo bem com vocês? Ótimo! Então, o que acontece? A razão, vocês já viram em outros encontros, a razão ela está em qual área da nossa mente? Vocês lembram, gente? A razão ela está numa área da nossa mente. A imaginação ela está numa outra área da nossa mente. Quem quer arriscar aí? Quem lembra? Onde é que está a razão? Qual mente que está a razão? Qual parte da imaginação que está, ou qual parte da nossa mente que está a imaginação? São duas áreas distintas aí da nossa mente. Quem quer dar um chute, quem quer arriscar, comenta aí. Diego, córtex pré-frontal é a área do cérebro, tá? Nós estamos falando aqui da mente, que é a parte não palpável. Embora você tenha razão no que você está falando, mas você está falando da parte fisiológica, tá? Nós estamos falando da mente. Então, a razão, o conhecimento, essa área racional, ela está na nossa mente consciente. Lembra do modelo da mente? Mente consciente. A imaginação, ela está na mente subconsciente. Ela está na mente mais profunda. Tá bom? Então, essa é a diferença. Então, o problema da razão, do conhecimento, é que ele é útil. Isso, Thaís, mente subconsciente, exatamente. A razão ela é facilmente anulada pela imaginação. Por quê? Porque você é racional só até a página 2. Lembra que nós já falamos que a gente não é racional como a gente imagina? A gente só acha que é. Porque a nossa emoção ela atropela a nossa razão. Todas as vezes que ela se sentir incomodada. Quer ver uma coisa? Imagine, vamos falar da imaginação, como a imaginação é poderosa. Imagine, apenas imagine. Para quem tem o seu companheiro, sua companheira, marido, esposa, namorado, namorada. Comece a imaginar essa pessoa com outra pessoa. Vai brigar comigo, tá? É só a imaginação. Não te incomoda? Não te traz um desconforto? Ou começa a imaginar uma comida bem gostosa. Começa a imaginar, sei lá, aquela sobremesa maravilhosa, aquela picanha suculenta, uma comida bem gostosa. Só que a hora que você dá a primeira mordida, você percebe que está cheio de fungo, de verme, de coisa nojenta, asquerosa. Como é que você se sente? Que tipo de emoção que você sente? Não te dá nojo? Não te dá repulsa? Se você imaginou essa comida, esse alimento desse jeito, eu tenho certeza que alguma reviradinha no seu estômago aconteceu. Por quê? Porque a imaginação fez com que você tivesse um pensamento que gerou uma emoção. E essa emoção traz uma reação. A gente faz isso o tempo todo. Quer ver uma coisa? E especialmente quando a gente está sob forte emoção. Raiva, ódio, amor, etc. Isso vai sobrepor a razão. Quem é que gosta de futebol? Ou quem que já discutiu por causa de política? Eu gosto de futebol. Todo mundo que me conhece, que me acompanha, sabe que eu sou palmeirense. Meu time agora está em fase de transição, né? Eu já passei muitas alegrias e muita raiva com o meu time também. Mas a gente não abandona, né? Porque é uma questão afetiva. Vocês já viram gente inteligente, gente racional, brigando por causa de futebol?
Gente, isso acontece muitas vezes. Sujeito que no seu estado normal jamais ia brigar e de repente ele discute, ele perde amizade por causa de futebol. Ou, mais recentemente, vocês devem se lembrar das famílias aí que perderam a harmonia do Natal e do Ano Novo por causa de política. Porque um era esquerda, outro era direita, um era partido do presidente, outro era anti. Isso acontece. Por quê? Porque o emocional se sobrepõe ao racional. Então, só de imaginar que aquele time do nosso time de futebol perdeu e lá na segunda-feira a gente vai ser zoado no trabalho, a gente já fica nervoso. Eu tenho um amigo que fala isso, amigo palmeirense. Ele falou assim, olha, graças a Deus, ele falou isso no fim de semana, graças a Deus que o jogo do Palmeiras vai ser no domingo à noite, porque aí pelo menos ele não vai estragar meu fim de semana, eu só vou ficar nervoso domingo à noite. Vou ficar pouco tempo nervoso, porque a segunda-feira já chega. Gente, isso é imaginação se sobrepondo à razão. Faz sentido? Por quê? Porque gera uma emoção. Então a lição 3. Quando você observar o que a pessoa pensa ou sente uma outra pessoa, procura não julgar ou não menosprezar. Porque há mais em jogo do que apenas a razão. Tem uma emoção ali. Ok? E não se cobre demais por causa disso. Tá bom? Bom, lição 4, ou regra da mente número 4. Uma vez que um conceito foi aceito pela mente subconsciente, a mente mais profunda, esse conceito vai permanecer lá até ser substituído por outro. Ou seja, lembra quando eu falei do modelo da mente, nós conversamos, falamos sobre a mente consciente e subconsciente, ela tem um fator crítico ali, não tem? O fator crítico, ele separa a mente consciente e a mente subconsciente. Se você aceita uma sugestão, seja por hipnose, seja por emoção, seja por coerência, abriu o fator crítico, essa sugestão ela vai para a mente subconsciente. Entrou lá, ela vira programação. Virou programação, ela não vai sair de lá. Essa informação vai permanecer e ela só vai sair de lá se ela for substituída por uma informação que suplante ela. E detalhe, enquanto essa informação não for substituída, não tem que ser necessariamente, né? Nem toda informação que a gente tem que ser substituída. Às vezes ela é uma ótima programação. Ok? Mas, enquanto ela permanece lá, ela vai sendo reforçada. Até que ela se torne uma programação muito forte. Ou que ela precise ser ressignificada por alguma forma. Ok? Então, assim, a partir do momento que a gente aceita algo como verdade, essa sugestão se torna verdade, ela vai permanecer e vai sendo reforçada. É assim que as nossas programações são. E ela só é substituída quando uma outra ideia mais forte vem e suplanta aquela informação. A Gisele está comentando aqui. Por isso que é mais fácil trocar de hábito do que de eliminar. Tem a ver? Então, na verdade, Gisele, um hábito, depois que ele se transforma em hábito, é difícil de eliminar ele. Tá? Difícil não significa impossível, tá? Conscientemente, para a mente consciente é difícil mudar esse hábito, porque o hábito, ele é formado, ele é um papel protagonizado pela mente subconsciente. É na mente subconsciente, na mente mais profunda, que estão os nossos hábitos. Lembra que a mente subconsciente, ela não gosta de gastar energia, ela não gosta de mudança. Ela se sente desconfortável com mudanças. Então, por isso que ela cria hábito, para que você faça as coisas no piloto automático, para facilitar a tua vida. Então, o hábito não é uma coisa ruim, a rotina não é uma coisa ruim, só que alguns hábitos nos prejudicam. Então, quando esses hábitos eles são prejudiciais, eles são desconfortáveis, eles nos causam problemas, então é hora de mudar. Só que nem sempre é fácil. Então, quem já tentou fazer um regime sabe como é difícil mudar hábito. Quem já tentou fazer academia sabe como é difícil. Quem já quis alimentar uma dieta mais saudável sabe como é difícil. Quem experimentou tentar acordar num horário diferente ou mais cedo sabe que é complicado, conscientemente.
Só que para o subconsciente é possível fazer essa mudança. Só que para isso tem que haver uma informação, uma verdade que seja mais forte do que a verdade anterior, para você mudar esse hábito. Ok? Detalhe, esse hábito ou essa informação, quanto mais a gente reforça, mais forte ele fica. É uma coisa óbvia. Fica mais difícil de mudar depois, mas sempre é possível. Né? Em hipnoterapia a gente sabe que é possível, que é provável e que não é tão difícil assim. Tá bom, gente? Diego está comentando, do ponto de vista do cérebro, o hábito é um caminho sináptico do córtex pré-frontal sistema límbico. Exato. Porque é assim que o nosso cérebro se comunica, né? Através de sinapses e conexões neurais. Lembre-se que o sistema límbico que você está comentando aí, Diego, ele é responsável pela parte correspondente à mente ao que nós chamamos de emoções. Né? Então, é assim que funciona. Quando a gente muda a nossa mentalidade, quando uma nova informação, uma nova emoção vem, do ponto de vista orgânico, neurológico, novas sinapses são construídas. E aí então é que a gente suplanta um hábito por outro. Ok? Uma informação por outra. Então, quanto mais uma verdade, eu vou colocar entre aspas essa verdade, tá? Porque ela pode ser verdade, mas ela pode ser mudada, então ela não é uma verdade absoluta. Então, quanto mais ela é reforçada, mais dá trabalho para mudar. E aí, algumas verdades, entre aspas, elas são difíceis de ser questionadas. Então, por exemplo, é difícil ou fácil sair de uma depressão, gente? O que vocês acham? Vou fazer algumas perguntas aqui, vocês vão dizer para mim se é difícil ou fácil. Tá bom? É difícil ou fácil sair de uma depressão? É difícil ou fácil sair de um vício? Dá para sair de uma hora para outra? Da noite para o dia? Em pouco tempo? Se você não se acha uma pessoa atraente, é fácil você se tornar uma pessoa atraente? É difícil ou fácil ser bem-sucedido? O que vocês acham? Sim ou não? Falei das dificuldades, tá? É difícil ou fácil? Se alguém quiser comentar, fique à vontade. Essas afirmações que eu fiz aqui, ou perguntas na verdade, elas estão baseadas naquilo que é consenso, tá bom? Consenso é uma forma de verdade, né? Então, assim, uma verdade via de regra é aquilo que é consensual, aquilo que um grupo de pessoas acredita em comum acordo. Então, por exemplo, o Diego está comentando aqui, acho difícil. Né? Consensualmente é difícil mesmo. Se você for falar em termos de emoções, então, por exemplo, eu vou falar algo aqui que vai no contrassenso, ou seja, aquilo que não é consensual. Consensualmente, as pessoas dizem que é muito difícil tratar fobia. Que uma vez que você tem uma fobia, você precisa de anos de terapia e talvez você vai ter até que tomar uma medicação. Isso é consensual, é uma verdade, entre aspas, que é dita. Então, isso é uma programação que vai sendo reforçada. Agora, eu posso afirmar para vocês que uma fobia é relativamente simples e rápida de tratar. E uma vez que é tratada, a pessoa não tem mais a fobia. É um contrassenso. Mas por que é um contrassenso que para mim é tranquilo de falar? Porque para mim essa é uma verdade nova, que já suplantou a antiga, a qual eu acreditava que uma fobia não tinha cura ou era um tratamento demorado. E eu posso falar isso por quê? Porque eu já vi pessoas sendo curadas de fobia e eu ajudei pessoas a serem curadas de fobia. Dos mais variados tipos. Tenho visto isso. É difícil sair de uma depressão? Tradicionalmente sim. Mas num tratamento não convencional é rápido de sair. Quer uma prova? Eu sou prova. Eu passei por isso. Então, um conceito, ele é aceito pela mente subconsciente. E ele permanece lá. E ele só vai sair se ele for substituído por outro. Fez sentido isso que nós estamos falando, gente? Porque essa é uma virada de chave para a nossa mente. Quando a gente entende isso, a mudança acontece.
Faz sentido? Comenta aí. O que vocês acham? Então, qual a lição que a gente tira dessa regra da mente? Comece a questionar algumas verdades que você acredita se elas não te forem úteis. Será que não há algumas coisas, algumas ideias e conceitos que estão aí na sua mente subconsciente que você acredita e que de repente não estão te ajudando a chegar a lugar nenhum? A gente ouve um monte de coisa desde muito cedo. A gente ouve que a gente não é capaz, que a gente não pode, que isso é coisa só para gente rica, e porque você não é rico você não pode, que isso é coisa assim, ou assado. Será que é mesmo? Será que a gente não pode questionar isso? Será que não é o caso da gente repensar as nossas crenças e ficar com aquilo que vai nos levar para frente? Mantenha aquilo que ajuda a ser quem você quer ser. Isso vai te ajudar bastante. Tá bom? Quinta regra da mente. Cada sugestão aceita e cria menos oposição às próximas sugestões. Ou seja, uma vez que você recebe uma sugestão que faz sentido para você, que mexe com você, a tendência é que na próxima vez que você receber uma sugestão similar a essa, você aceite com mais facilidade. E cada vez que você vai aceitando com mais facilidade, vai fazendo com que você entenda isso como uma programação natural. Vai se tornando uma programação. Por isso que é tão importante, por exemplo, fazer reforço positivo das emoções. Por isso que é tão importante evitar críticas destrutivas. Por quê? Porque uma crítica destrutiva, uma primeira vez, a pessoa até vai falar, não é pra mim isso. Só que ela começa a receber isso repetidamente, ela começa a acreditar que é verdade. Vocês lembram daquela máxima de Goebbels, no nazismo? Uma mentira contada muitas vezes, ela se torna verdade. E uma verdade contada muitas vezes, ela é reforçada. O Michael conta uma história no livro, eu já vi esse experimento social algumas vezes, é bem interessante. Uma pessoa sai e aleatoriamente ela vai conversando com outras pessoas na rua e ela não, na verdade ela não trava uma conversa, ela simplesmente passa, olha para a pessoa e fala assim, você é bonita. Ou você é bonito. E ela escolhe aleatoriamente. Curioso são as reações que as pessoas fazem. Então, por exemplo, chega para uma moça bonita e fala assim, você é bonita. Via de regra, a pessoa bonita, ela sabe que ela é bonita. Via de regra, tá? Nem sempre, mas normalmente sim. Por quê? Porque ela já está acostumada a ouvir isso. Você pega uma mulher bonita, você começa a elogiar ela, falar, nossa, você é bonita, você é bonita. Cara, ela ouve isso tantas vezes, ela já ouviu isso desde pequena, e tem ouvido isso repetidas vezes, então isso para ela não é uma novidade. Pode ser que ela se sinta lisonjeada, ela fique feliz em ouvir o elogio, mas ok, ela já sabe. Então ela fica pensando assim, fala alguma coisa que eu não sei. Ela já sabe que ela é bonita. Aí outra pessoa que talvez não seja assim tão deslumbrante, mas é uma pessoa bonita, normal, ela escuta aquele elogio e aí ela fica feliz. Obrigado, fica talvez até meio desconcertada, meio curiosa, olhando, ganhei meu dia e tal. Agora, o legal desse experimento é quando algumas pessoas que eram esteticamente exóticas recebem elogio. Então, aquela pessoa com tatuagem no rosto, na testa, com um alargador desse tamanho na orelha, com um cabelo diferente, um visual mais agressivo, mais diferente. E aí a pessoa chega e fala assim, você é bonito. Muitas delas reagiram de uma maneira não muito positiva. Do tipo, sabe aquela história assim, o que foi? Você está me tirando? Está fazendo graça comigo? Como é que é esse negócio aí? Por que essa reação? Porque essas pessoas tradicionalmente não estão habituadas a ouvir essa informação de que ela é bonita. E o que é ser bonito, afinal de contas? Depende muito do aspecto social. Então, se você usa um visual muito agressivo, socialmente você está emitindo um sinal, uma mensagem. Qual é essa mensagem? A mensagem é, não mexa comigo.
eu sou diferente. Ok? E se você tem um visual muito aceitável, talvez você esteja também mandando uma mensagem do tipo, olha, eu sou aceito, eu quero ser aceito, eu quero ser agradável, quero ser admirado, quero ser visto. Ok? Então, cada sugestão que a gente recebe, ela vai criando menos oposição às próximas. Se você está acostumado a receber essa sugestão, essa informação, da próxima vez você vai sentir isso com mais conforto. Fica mais fácil. Se você não está habituado, numa primeira vez você vai resistir. Nas próximas vezes você vai resistir menos. Ok, gente? Sexta regra da mente. Um sintoma físico emocionalmente induzido tende a causar uma mudança orgânica se ele permanecer por tempo suficiente. Pessoal, vocês lembram que todo pensamento ele gera uma emoção. Uma vez que todo pensamento gera uma emoção, essa emoção, lembra lá da primeira regra da mente, gera uma reação física. Então, pensamento gera emoção, emoção gera reação física. Se essa reação física é repetida muitas vezes, e essa reação física ela é prejudicial, ela pode gerar uma enfermidade. Então, por exemplo, se essa emoção que você sente repetidas vezes começa a te gerar um desconforto no estômago, então assim, às vezes você fica tão ansioso que você começa a ter uma gastrite, uma azia, uma dor de estômago, uma enxaqueca. Se você fica alimentando esse pensamento que gera essa emoção frequentemente, cedo ou tarde, você vai acabar tendo uma enfermidade psicossomática. Por quê? Porque seu organismo está tão habituado a repetir essa reação que ele começa a ter problemas. Você vai desenvolver uma úlcera, você vai desenvolver uma retocolite, falando fisiológico, né? Você vai desenvolver uma enxaqueca crônica, daquelas que você não consegue enxergar uma luz de dia, você tem que se trancar no quarto escuro. Você vai desenvolver, em casos graves, a gente tem atendido casos mais graves, doenças autoimunes. Então, assim, a mais comum que a gente tem atendido é a de fibromialgia. O que é a fibromialgia? Cara, a fibromialgia é uma dor que não tem causa, não tem uma causa que você consiga medir em exame. É psicossomático. É uma repetição de emoção que acaba gerando uma dor física e crônica. Então, muitas doenças e enfermidades crônicas, elas em sua origem têm um sintoma físico e emocional induzido e repetido, e repetido, e repetido, até que se torne uma doença crônica. Veja, quantas vezes nós já nos tivemos aí algumas dessas enfermidades? Quem de nós nunca teve uma dor de estômago causada por ansiedade, por preocupação, ou uma enxaqueca? Quantos de nós já não tivemos uma mudança de apetite por causa do nosso aspecto emocional? Eu, por exemplo, quando eu passava por crises emocionais, a minha tendência era emagrecer, perder peso. Outras pessoas têm como tendência ganhar peso, porque elas ficam ansiosas e elas vão compensar essa ansiedade, essa emoção, através de alimentação. E aí, meu amigo, segura. Então, isso também é uma mudança orgânica. Emagrecer ou engordar é mudança orgânica. Ok? Agora, vamos lá. Importante ressaltar o seguinte. É óbvio que há algumas enfermidades que são originárias de outros agentes. Então, assim, não é só a emoção, tá? Então, por exemplo, tem agente externo que provoca a enfermidade. Tem germe, tem parasita, tem vírus. Nós estamos aí diante de uma pandemia de um vírus. Coronavírus. Ele é externo. É claro que se você tiver com a sua saúde em dia, com as suas emoções em dia, em sendo infectado, o seu corpo está mais preparado para reagir bem à enfermidade. Mas isso não significa que você não possa ser vítima do agente externo, do vírus. Faz sentido, gente? Então, isso é parte do processo da vida. Ok? Pode haver um problema genético? Pode haver.
Então, há outros fatores envolvidos? Claro, sem dúvida. No entanto, nós não podemos desprezar o fato de que há uma gama enorme de enfermidades que surgem pelo sofrimento emocional contínuo. Ok, gente? Dúvidas até aqui? Então, a lição da regra número 6. Presta atenção nas suas emoções. Busque evitar ou lidar com as suas emoções negativas e foque nas emoções positivas. Para quê? Para que você tenha mais saúde. Porque a sua saúde ou a perda da sua saúde, ela está ligada diretamente à forma como você lida com as suas emoções. Porque isso influencia organicamente também. E, em contrapartida, a saúde positivamente cuidada, ela é diretamente ligada também com a forma como você lida com as suas emoções. Se você lida bem com as suas emoções, se você alimenta bons pensamentos, sentimentos, emoções e etc., então você tem uma chance maior aí de ter a sua saúde bem cuidada. Ok? A última regra, a regra de número 7. Ao lidar com o subconsciente e as suas funções, quanto maior o esforço consciente, menor a resposta subconsciente. Olha só que loucura. Vamos explicar isso. Você já teve aquele momento em que você chega à noite, sabendo que você tem que acordar cedo no outro dia, porque você tem um monte de tarefa, você não pode perder a hora, e aí você começa a se organizar e se preparar e fala, hoje eu vou dormir cedo, vou preparar tudo bonitinho para não perder a hora amanhã? Acho que todos nós já fizemos isso alguma vez. E aí você prepara tudo, a hora que você deita na cama, fecha os olhos, cadê o sono? E o bendito do sono não vem. E aí você fica pensando, não, mas eu tenho que dormir, eu não posso perder a hora. E você não dorme. Você fez tudo bonitinho, mas não dorme. Ou então, você já passou por uma doença emocional, conhece alguém da sua família, algum amigo que já teve uma depressão, alguma coisa, e aí você fala assim, é simples, é só não ficar deprimido. E não muda. Gente, olha, se você quer matar de raiva uma pessoa deprimida, é só você chegar para ela e falar assim, olha, você está deprimido? Mas isso aí é coisa da sua cabeça. Levanta, anima que vai ficar tudo bem. Gente, a intenção é boa, mas você acha mesmo que se a pessoa pudesse mudar o seu estado anímico ali, através de levantar e melhorar o ânimo, ela não faria isso? Ninguém, conscientemente falando, fica deprimido porque quer. Tá? Subconscientemente ela fica. Por quê? Porque a mente subconsciente dela está protegendo ela de alguma coisa, por isso que ela está deprimida. Mas racionalmente não. A pessoa não quer ficar racionalmente daquele jeito. Então, a questão é que quanto mais você faz um esforço consciente, mais a resposta subconsciente te atrasa nesse sentido. Então, é assim que funciona. O que o consciente faz? Qual é a função do consciente nesse caso? É apenas ajudar você para que racionalmente você compreenda o problema que você tem. Então, eu preciso do meu racional para entender que eu não estou conseguindo dormir. Eu preciso do meu racional para entender que eu não estou bem, que alguma coisa não está legal. Então, eu preciso do meu racional, preciso da minha mente consciente. Só que o meu racional, ele vai só até a segunda parte. Né? É só com a ressignificação da mente subconsciente que eu vou conseguir compreender de vez o problema e ressignificar o problema. Que é o mais importante. Porque se eu não ressignificar, as coisas não vão mudar na minha vida. Então, qual que é a lição da regra número 7? Você pode usar sua mente racional para entender o que precisa mudar. Mas não fique com neura. Não se cobre demais, não se desespere. Aprenda a lidar com a mente subconsciente. Quanto mais você aprender a lidar com a mente subconsciente, mais você vai ter possibilidade de mudar a sua vida. Ok, gente? Então essas são as 7 regras da mente. É sobre isso que nós iríamos falar hoje, sobre isso que nós falamos. Ok? Fez sentido? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nós estamos quase encerrando essa primeira parte aqui da live. Tudo bem, gente? Joia! Se tiver alguma dúvida, comentário, pode colocar aí. Quero que você pense e lembre-se,
quais são as escolhas que você tem feito na vida. Pensa um pouquinho na sua vida, nas escolhas que você já fez, quem é você, o que é que você tem feito hoje, perdão. Quais resultados você tem alcançado, como é que está a sua vida emocional, relacional, como é que está tudo isso. Quero que você passe isso em revista, para que você entenda e perceba que essas coisas, na verdade, são escolhas que não foram feitas de forma tão consciente assim. É duro falar isso, né? Mas é assim que nós somos. Tudo isso faz parte da nossa programação mental, ou seja, das verdades que a gente foi sedimentando na nossa mente ao longo da nossa caminhada de vida, e elas foram fazendo sentido sendo reforçadas. Então a gente é o que é hoje a partir disso. Agora, talvez isso te traga desconforto, mas deixa eu te dar uma boa notícia. A boa notícia é que é possível escolher qual programação que a gente quer para a nossa vida. Primeiro, eu preciso me conscientizar de quem eu sou hoje. Por que eu sou como eu sou e por que eu estou como eu estou hoje. Uma vez que você entende isso, que você se conscientiza, que você se percebe, então o passo seguinte passa a ser reprogramar, ou seja, escolher qual programação é mais positiva, qual a verdade que eu escolho e que eu permito que entre na minha mente subconsciente para reprogramar tudo isso. Como é que nós vamos fazer isso? Isso, pessoal, é assunto da semana que vem, tá bom? Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre como reprogramar a nossa mente. Aí nós vamos entender um pouco melhor como é que funciona o processo de hipnose, de hipnoterapia, para quem não conhece ainda esse processo. E aí então você vai entender e vai se perceber. Possivelmente, eu vou estar avisando aí no Instagram, em outros canais aí, a gente vai fazer uma experiência de hipnoterapia ou de auto-hipnoterapia, tá bom? Vai ser um processo mais longo, mas eu vou avisar, né? Eu vou comentar antes aí para que você se prepare, se organize e que você possa, inclusive, divulgar isso para mais pessoas. Tá bom, gente? Então, essas são as informações de hoje. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Nós vamos daqui a pouquinho já encerrar essa live e aí nós vamos abrir uma segunda live. Essa primeira agora que nós estamos fazendo fica gravada. A segunda live é a reflexão coletiva que não fica gravada, que a gente só faz o exercício de hipnoterapia e serve para você que acompanha, mas não vai ficar gravado. Então, se você quiser, você vai ter que participar da outra, porque por uma questão até de não exposição, para não expor ninguém, a gente não deixa gravada a segunda parte. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Se tiver, fique à vontade para fazer, para perguntar, para comentar. E daqui 2 minutinhos nós estamos encerrando essa live. Ok? Tudo bem, gente? Podemos encerrar? Encerrando, nós já vamos para reflexão, para meditação coletiva. Ok? Algum comentário mais? Se não, ok. Então nós estamos encerrando, eu vou deixar salvo aqui. Você segura aí, daqui 2 minutinhos a gente já está na hipnoterapia coletiva.